Paz do Senhor, Shalom Adonai, todas as saudações possíveis, que você o conheça. Nesse momento, inicia mais um programa da Igreja Missionários em Chamas, o programa Luz e Vida, o programa que te abençoa, um programa que, ao nascer do dia, você começa um dia de maneira diferente, olhando para o teu espiritual. Não, deixa um pouco de olhar apenas para o material, deixa um pouco de ser alguém que seja muito compreensível, queira compreender todas as coisas, mas deixa que o Senhor da Glória possa te levar a uma atmosfera de adoração. Entrega-te ao Senhor para que você possa viver uma experiência no mundo do Espírito, no mundo da felicidade, do amor. Eu quero que hoje você tenha uma experiência diferente, uma experiência em amor, uma experiência olhando para dentro de você, uma experiência que te leve a refletir o que há além do nossa visão, além daquilo que nós podemos ver, além daquilo que podemos compreender, além daquilo que tudo está ao nosso alcance, ao nosso mando, ao nosso comando. Eu quero te convidar para que você hoje possa olhar para dentro de você e possa compreender que existe um amor, que existe algo que é de uma natureza humana, que é de uma natureza espiritual, que é de algo do nosso Criador. Então eu quero convidar você para que verdadeiramente você tenha uma experiência diferente. Este é o programa Luz e Vida ligado no Eterno, buscando que você verdadeiramente seja alguém que queira e que viva as esperanças e as certezas da fé através de Cristo Jesus. Então, amado, eu quero ler uma parte da palavra do Senhor que Paulo escreve para os Efésios e que aqueles homens tiveram uma experiência e que eles se deixaram envolver neste amor, deixaram a entregar-se para que o Senhor o domine, para que você saiba que existe dentro de você um sentimento, um amor, algo que seja diferente e que isso vai te transformar a ser uma pessoa um pouco melhor, uma pessoa um pouco mais compreensiva, uma pessoa com um pouco mais de amor, uma pessoa com um pouco mais de compreensão com o teu irmão, com aquele que está em volta de você. Eu peço que você olhe para dentro de você e, ao olhar para dentro de você, você então perceba a fragilidade da vida, de que ela não depende de você e que ela é uma dádiva de Deus. Ele é que te dá o ar para respirar, Ele é que faz você respirar, Ele é quem fez todo o nosso aparelho humano e nos deu um sentimento. E este sentimento de amor que eu quero que você hoje possa praticar e viver. O que é oração? Viver em oração, olhar para o teu interior. E então você, do teu interior, eu sei que vão fluir pensamentos e sentimentos que vão além do compreensível, que vão até a atmosfera para o céu, com Deus que é o teu Criador. Eu quero que você tenha hoje um relacionamento com Deus, porque Jesus veio sobre a face da terra para que Ele pudesse realinhar-nos com o Senhor, para que nós tivéssemos uma compreensão. Sabe aquela vozinha que você ouve muitas vezes, que você diz que muitas pessoas chamam de o terceiro olho, ou as pessoas dizem que você tem um sentimento que você diz assim, eu sabia que ia dar errado, ou uma voz estava me dizendo que não iria dar certo, ou que tu pode ir em frente que vai dar certo, ou alguma coisa que você chama de um sentimento. Esse sentimento é o Espírito Santo de Deus, que Ele sempre está te orientando para que você possa viver uma vida de uma forma diferente. Então é isso que eu quero hoje tratar com você. Paulo escreve aos Efésios e eu quero que você possa acompanhar comigo o que ele diz aqui na sua palavra. Em Efésios capítulo 1, a partir do verso 12, diz assim:
com o fim de sermos para o louvor da glória, os que antes havíamos esperado em Cristo. Todos aqueles que estavam esperando ou esperavam em Cristo essa religação, esse religare ao Senhor, é que Ele está dizendo que agora você pode ter esse sentimento, porque Ele já se manifestou. O Espírito de Deus, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele já foi manifesto. E nós já podemos ter relacionamento com Ele. E que essa voz, esse sentimento que você chama, que é alguma coisa que você não sabe explicar, eu digo para você, é o Espírito Santo de Deus, que Ele está a te orientar ao que você deve e a que você não deve fazer. Este é um sentimento do qual você deve seguir pelo correto, porque muitas vezes ele só nos orienta para o melhor, para o correto e não para o errado. E o versículo 12 ele diz assim: com o fim de sermos para o louvor da glória, nós, os que antes esperando em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é a qual eu estou lendo para você, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus veio sobre a face da terra e nos prometeu, nos selou, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos limpar, para nos trazer para perto, para poder termos a possibilidade de fazermos esta ligação, esta religação com Deus. Só através de Jesus é que nós somos religados ao Senhor da glória. E é isto que Ele está falando para nós. Ele nos dá uma promessa. E esta promessa é que quando você entende esta promessa do Senhor e você crê nela e começa a buscar o entendimento para que você possa viver nela, a partir desse momento você tem um encontro mais profundo com o Senhor. A partir desse momento você vai ter um encontro com Deus e com certeza vai entregar-se completamente ao Senhor e vai viver essas experiências espirituais. Mas está à disposição de todos nós. Todos nós temos este direito de poder nos relacionar e de ouvir, compreender e executar. Mas entre ouvir, compreender o que está ouvindo e praticar conforme aquele sentimento, há uma diferença muito grande, a não ser que conhecemos e sabemos o que é e tomamos posse. Quando conhecemos, tomamos posse, aí nós temos um direcionamento. Essa voz, ela fica, esse sentimento, não é uma voz, é um sentimento que fica mais forte em cada um de nós. E aí sim, nós vamos buscar a viver, nós vamos saber o que é, vamos tomar posse disso e vamos passar a viver orientado através disso. Eu digo para você que não é fácil, mas é algo possível de se viver. Amém? Então, no versículo 14, ele vai dizer: o qual é o poder da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ora, o Senhor, ele vem nos trazer esta possessão para que nós sejamos o louvor da sua glória. Quando é que nós somos louvor da glória de Deus? É quando nós nos entregamos e nós começamos a viver em conformidade com aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Quando obedecemos a esse sentimento. E quando obedecemos esse sentimento, nós começamos a ter relacionamento. E quando obedecemos esse sentimento, nós vamos buscar a fazer de acordo com isto. E isto só nos leva a fazer algo bondoso, algo maravilhoso, algo que agrada a Deus. E é por isso que ele fala da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre nós há no Senhor Jesus e do nosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me
de vós nas minhas orações. Ora, isso é Paulo falando que ele se lembra das pessoas, deste povo de Éfeso, para que nas orações, porque este povo, eles compreenderam e passaram a viver isto, a viver o amor e a se unir e a buscar a fazer aquilo que é certo. E, portanto, Paulo, apesar de não conhecê-los, mas saber que havia uma comunhão, que havia uma compreensão do Espírito de Jesus ali, no meio daquele povo agindo, ele se alegra e ele começa a rogar a Deus, para que esse Espírito, ele possa unir as pessoas mais e mais, e que cada um possa obedecer mais e mais em Cristo Jesus, a tudo aquilo que nós fazemos e praticamos. Então, o Senhor maravilhoso, e Paulo está orando aqui por essas pessoas. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-vos em vós nas minhas orações, para que o Deus do vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aleluia. Então, o Senhor, Paulo está falando que ele roga que a cada dia as pessoas possam, com a prática deste sentimento, desta obediência, cada um possa viver segundo o que este sentimento nos fala e nos diz. E é por isso que ele ora, para que nós não abandonemos isto e buscamos a praticar sempre. Então Paulo continua orando por cada uma dessas pessoas, porque nós fomos livres da condenação. É por isso que ele está falando no versículo 13, no qual também vós, sendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E ele vai nos falar que este Espírito Santo da promessa, do selo divino, quando nós o aceitamos e quando nós o buscamos e quando nós começamos a viver em conformidade com isso e nós aceitamos, nós somos selados. E este selo do qual o Senhor está falando, então, livres da condenação eterna. Então Jesus, ele vem e nos livra desta condenação eterna. O que nos dá certeza de estarmos livres da condenação eterna? Paulo está nos interrogando. O que, ou você pode interrogar, o que é que me dá certeza que eu estou livre da condenação eterna? Você está livre da condenação eterna? Da condenação eterna de princípio, de origem. É desta condenação eterna que você está livre. Muitas pessoas dizem, Jesus, ele veio, morreu e nos livrou da condenação eterna. Veja bem, do qual ele nos livrou? Ele nos livrou da condenação, da desobediência praticada pelo primeiro homem, que foi Adão. A desobediência de Adão foi esta que houve o rompimento do relacionamento do homem com Deus. Foi desta condenação que Jesus, ele nos livrou. Mas ele não nos livrou das práticas que eu faço, que eu pratico, que eu estou praticando no meu dia a dia. Essa eu tenho que justar conta diante do Senhor. Agora, existe duas posições, os dois estados em que só estão livres desta condenação os que reconhecem, os que creem. Então, do pecado original, Jesus, ele nos comprou. Pela desobediência, Satanás tomou posse de nós, de todo ser humano, porque é pecado original. Quando Adão peca, nós viemos dele, então já nascemos com este pecado original. Mas Jesus veio e pagou o preço e nos resgatou e nos entregou novamente ao nosso próprio domínio. Então eu e você temos um domínio.
E este domínio, ele diz que eu tenho que entregar para Jesus, porque nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. E quando nós cremos e aceitamos, ele que nos comprou, nós nos entregamos para ele. E neste ato que nós nos entregamos, não importa qual a idade, normalmente depois dos 12 anos, que há um entendimento, que você sabe o que é certo e o que é errado, e você se entrega, e o batismo é um dos princípios no Evangelho de Cristo, que é o batismo nas águas, que é o simbolicamente você emerge nas águas e você ressurge como sendo uma nova criatura. Este é só um simbolismo, porque na realidade, quando você aceita Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador, você está batizado com fogo, mas para os homens e para a natureza, você precisa receber este batismo de consciência de que você morreu e que nasceu uma nova criatura em você. Então, como eu estava explicando para você, quando você completa uma idade, 12 anos, ou quando você aceita Jesus, quando você lê a palavra e compreende que você precisa de Jesus, e para você tomar posse desta salvação em Cristo Jesus, você precisa fazer o quê? Você precisa tomar posse. E para você tomar posse, o que você tem que fazer? Primeiro ler, compreender e saber o que Jesus veio fazer. E quando você compreende, você entrega-se. E como é que eu faço para compreender? Eu tenho que conhecer. Como eu conheço? Lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia Sagrada e sabendo todos os princípios, o que verdadeiramente Ele veio fazer e o que Ele nos deixou. O que é que Ele fez por toda a humanidade. Então, Ele nos livrou, toda a humanidade foi livre, mas nem toda a humanidade é salva porque não compreende, porque não quer, porque rejeita, não quer. Muitas vezes querem Jesus, mas os seus benefícios, mas não querem viver em conformidade com os seus princípios. É por isso que todo mundo aceita Deus e poucos aceitam Jesus. Diz, não, mas eu sou filho de Deus, Deus te abençoe, tu é uma bênção de Deus. Ah, Deus é meu Pai. Mas quando se fala de Jesus, que é mais específico, as pessoas o rejeitam, não o querem, porque muitos pensam que ele não é o Messias, não é o Filho de Deus. E para isso, eu preciso acreditar e crer que Jesus veio sobre a face da terra como homem e que era 100% homem e 100% Deus. Isto tudo para que você compreenda e tome posse do sacrifício perfeito que ele fez na cruz do Calvário. Ora, você conhecendo, tomando posse desta salvação, a partir desse momento tem que viver segundo os princípios da palavra do Senhor e que elas não são pesadas. E que um dos princípios dos mandamentos, ou os 2 mandamentos que o Senhor transforma todos os 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos que está junto toda a lei. Então, amados, verdadeiramente você precisa compreender isto para que você tome posse e viva segundo esses princípios. Então, Jesus, ele vem fazer isso conosco. Você compreende por que você precisa aceitar a Jesus? Que aí vai haver um divisor de águas. Todo o teu pecado, até antes de você aceitar Jesus, ele diz que ele te perdoa por conta da tua ignorância, ele te perdoa e joga no mar do esquecimento. E ele te faz um nascer de novo, uma nova criatura, a partir daquele momento. E você tem que viver segundo os princípios do Senhor. E aí você mantém o presente que o Senhor nos trouxe, que é através da santificação. Santificação é fazer tudo o que é correto, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós somos santificados, nós somos purificados, nós somos justificados. E é por isso que eu chamo você, para que você possa ser justificado por Jesus. É só aceitar e viver segundo os princípios para manter a santificação e aí poder ser participante do reino de Deus. Então é isso que ele diz. Então ele vem e nos dá
nos livra desta condenação eterna. E estamos em Jesus. Então, a partir desse momento, nós estamos em Jesus. Nós tomamos a vida e entregamos para Jesus novamente. E dessa maneira nós vamos continuar vivendo. E aí, o testemunho de Deus que está lá em 1 João 5, 10 ao 11, é que ele diz, olha, eu remi, você veio, você tem todos os fatos. Você, quando você lê a Bíblia, você encontra todos os fatos que são verdadeiros e que existe. Jerusalém existe e todas as cidades por onde Jesus andou e todos os fatos, tudo existe, entendeu? Então o terceiro, fomos feitos agradáveis no amado. Então nós fomos feitos agradáveis para o amado. Em Efésios 1:6, que nós lemos ontem, ele nos diz isso. Olha aqui o que ele nos diz. Ele diz, para o louvor, glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então o Senhor, ele nos fez agradáveis. Ele nos fez agradáveis para ele. Estamos selados com o Espírito Santo. É isso que nós acabamos de ler no versículo 13. Nós estamos selados no Espírito Santo, em quem também nos estáveis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então ele está dizendo para nós que nós fomos, quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados, nós somos libertos, nós somos livres do pecado original, e também do pecado que nós cometemos na ignorância. Mas todo pecado que cometermos já sabendo o que Jesus fez por nós, aí esse nós vamos prestar conta. Mas se nós erramos por acidente, este pecado, ele é perdoado. Porque está escrito na palavra do Senhor que ele disse, se pecares, ele é fiel e justo para te perdoar de todo o mal e te conduzir novamente para junto do Pai. Então, amado, verdadeiramente o Senhor vem trazer um plano completo para nossas vidas. E este plano não é um plano de condenação, é um plano de oportunidade. E é hoje o que eu quero falar com você, é que você tenha essa oportunidade. Olhe para dentro de si e verifique e ouça o teu corpo, o teu organismo, e você vai então verificar que o teu corpo te chama para te fazer, o teu sentimento te chama para fazer coisa boa, mas o teu corpo, a tua carne te chama para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Estamos selados com o Espírito Santo. Nós estamos selados nele. Ele nos selou. E mesmo que a gente vá romper, ele está como advogado fiel. E ele nos livra desse mal. Ele nos dá uma nova chance. Ele nos sela novamente. Mas tem que ser na nossa consciência. Só eu posso fazer isso. O outro não pode fazer para mim. O que o outro pode é apenas me ajudar com oração, para me dar força para que eu pratique isto. Temos segurança no Senhor. Ele nos dá toda a segurança porque Ele nos amou primeiro. Ele amou de tal maneira, esse amor incondicional. Mas a nossa vida sobre a face da terra tem um condicional, que é a obediência, que é viver de acordo com princípios. Então, isto é que faz a diferença daquele que crê, daquele que é cristão, daquele que vive as práticas do cristianismo, não apenas daqueles que estão no meio, mas que estão ali como sepultura caiadas, estão ali apenas para preencher, para agradar as pessoas sobre a face da terra. Vou agradar o meu pai, eu vou agradar o meu irmão, eu vou agradar o meu primo, eu vou. Tem uma moça bonita lá na igreja, por isso eu vou, que eu quero conquistá-la. Então vão
por outros motivos, não vão pela salvação, não vão porque não compreenderam, aceitaram, mas não vivem verdadeiramente. E o que eu quero que você possa praticar hoje é viver as experiências em Cristo Jesus, é ouvir o seu sentimento, é compreender e passar a conhecer o Evangelho, conhecer o Testamento, conhecer aquilo que o Senhor entregou para mim, para você, para que você verdadeiramente venha viver as experiências em Cristo Jesus. Temos 3 orações de Paulo pelos Efésios, que ele está fazendo por nós. Que ele diz assim, que pelo Espírito da sabedoria e de relação possam conhecer plenamente a Deus. Então ele roga que eu e você possamos conhecer plenamente a Deus. Através de quê? Das Escrituras. Através de quê? Da interpretação dos nossos sentimentos. Que esses sentimentos sejam sentimentos amorosos. E todo sentimento que gera falta de perdão, que gera coisas amargas e difíceis, não é para nós, mas que nós possamos viver as experiências em Cristo Jesus. Eu quero orar a partir desse momento e convidar você que eu vou estar a partir das 21 horas até as 22 horas à noite, dando mais uma palavra. E eu tenho certeza que isto vai fazer a diferença na tua vida e que você vai poder viver de uma maneira mais carinhosa, mais amorosa e ser mais compreensível e viver o amor ao invés de viver o ódio, a raiva e a ganância. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta palavra? Querido Deus e eterno Pai, é em Tuas mãos, Senhor meu Deus, que eu coloco cada pessoa que ouve esta mensagem nesse momento, que compreendeu esta palavra, Pai. Que o Senhor possa dar entendimento e sabedoria, segundo esta oração de Paulo, que nos faça nos conhecer, Senhor. Se revela para cada um daqueles que Te buscam, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu Te louvo e Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.